Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte, Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George D. Huberman. Editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Segundo capítulo, A Imagem Patos, Linhas de Fratura e Fórmulas de Intensidade. Oitavo item, Gestos Memorativos, Deslocados, Reversivos, Warburg com Darwin. Páginas 193 a 211. Haverá uma lógica das fórmulas patéticas? Podemos simplesmente abraçar o campo em que essa lógica seria operatória, desde a pura motricidade pulsional até as mais elaboradas construções simbólicas? De que modo as formas plásticas, as expressões ritualísticas fazem tudo isso funcionar em conjunto? Como se trama, persiste e se transforma a memória dos gestos? Que problemas comuns foram tecidos aos olhos de Warburg desde a complexa figura esculpida do sacerdote de Laocoonte, tão refinada quanto intensa, até a figura abrupta do sacerdote Hope, todo sujo de tinta e segurando entre os dentes uma cobra, a qual exibe ao fotógrafo como um saltimbanco ao terminar seu número de circo? Referência à figura 36 e 37, que será apresentada no vídeo. Nem que seja para começar a responder a tais perguntas, nem que seja para formulá-las com um pouco mais de precisão, convém registrar que tudo o que acontece nos corpos, reais ou figurados, depende de certa montagem do tempo. Pesquisar as fórmulas primitivas do patos é procurar compreender o que o primitivo quer dizer na própria atualidade, de sua expressão motora, quer essa atualidade seja objeto de uma reportagem fotográfica nos museus do Vaticano, no caso do sacerdote greco-romano, quer o seja nos planaltos do Novo México, no caso do sacerdote indígena. De qualquer modo, uma montagem anacrônica domina a relação entre atualidade e primitivismo. A elaboração teórica da Nachleben só teve como ambição, mas ela era considerável, aceder a um conhecimento dessa montagem temporal. Desejoso de perscrutar os destinos do primitivo na história ocidental das imagens, e não duvidamos que o índio fotografado em 1924 por um empregado da Smithsonian Institution também faça parte do imaginário ocidental, nota 258. Warburg teve que dialetizar constantemente o seu ponto de vista, fazer seu discurso evoluir para a estrutura fatalmente ambígua do anacronismo ou dos anacronismos com que ele se confrontava em cada nível de análise. Assim, o ponto de vista histórico que descreve as transformações sofridas pela Patus Formum não podia prescindir de um novo ponto de vista antropológico, o único capaz de descrever a tenacidade das mesmas fórmulas. Por sua vez, o ponto de vista antropológico tinha que ser desdobrado, conforme se considerasse que a antropologia pertencia às ciências humanas ou às ciências naturais. Os dois sentidos coexistiam na época de Warburg. Quem duvidaria que Laocoonte, obra-prima de estatuária helenística, atualiza, transformando ou disfarçando um primitivismo cultural do patos trágico? Assim, o historiador da arte e o antropólogo das imagens se interessariam pelas fontes épicas que descrevem a dor do sacerdote de Troia e pelo vocabulário figurativo da expressão patética na arte grega em geral. É provável que essa descoberta e esse conhecimento das fontes tenham ocupado Warburg mais do que todo o resto no cotidiano de sua vida de pesquisador. Mas a questão antropológica também se apresentou a Warburg em termos de primitivo natural. Porventura, a dor trágica de Laocoonte não manifesta, sublinhando-a, como dizia, a exemplo de Freud, o historiador das Patus Formum, em relação ainda mais primordial? Não seria essa relação infra-simbólica e infranarrativa, a do corpo humano com o sofrimento físico e com a violência da luta animal? Percebe-se que a proximidade entre humano e animal constitui um tema essencial do Laocoonte, bem como o ritual indígena estudado por Warburg. Nos dois casos, o homem enfrenta o animal como um perigo mortal por excelência. Na página 194, figura 36, anônimo romano, segundo o original greco do século III a.C., Laocoonte e seus filhos, detalhe, 50 d.C., mármore romano, Museu do Vaticano, foto Instituto Warburg.
E na página 195, imagem 37, anônimo norte-americano, índio Hope, durante o ritual da serpente, 1924, foto Instituto Warburg. Também nos dois casos, o homem incorpora ou se reveste do animal, fazendo de sua própria morte, ou melhor, do instrumento dela, uma espécie de segunda pele. Na estátua helenística ou helênica, figura 36 já citada, as serpentes mostram-se quase como uma sobremusculatura dos três personagens, ou suas vísceras tornam-se visíveis por uma espécie de inversão fantasmática do dentro e do fora. No ritual da serpente, figura 37 já citada, o animal é apresentado como uma coisa com que o homem se enfeita e cuja substância ele se torna capaz, ainda que artificialmente, de absorver. A selvageria essencial do Laocoonte, sua relação com o primitivo e a animalidade, tudo isso ainda aparece no arquivo warburgiano referente a Nachleben der Antike, na época renascentista. É significativo que o herói grego tenha sido frequentemente representado como um selvagem hirsuto, e não como um honrado sacerdote de Apolo. Figura 38, página 196, Girolamo Franzini, Laocoonte, 1596, xilogravura baseada em Icones Statuarum Antiquarum, Urbis Romae, Roma, 1599. Não menos significativo é o fato de as raras criaturas dessas obras-primas ou dessa obra-prima terem puxado toda a representação para o lado da animalidade. Uma xilogravura de Niccolò Bolondrini, feita por volta de 1500 com base no desenho de Tiziano, mostra os pobres troianos sob a forma de macacos patéticos engalfinhando-se com as serpentes. Figura 39, página 197, Niccolò Boldrini, caricatura de Laocoonte, segundo Tiziano, detalhe 1550-1560, xilogravura, foto Instituto Warburg. Horst Jansson, um artigo publicado em 1946 pelo Instituto Warburg, mostrou a ligação dessa imagem com a controvérsia científica que opôs Vesalio aos médicos galenistas de sua época. Vesalio suspeitou que as observações anatômicas de Galeno eram incorretas, mas só por seus erros de interpretação, mas pela razão empírica de que teriam tido por base a autópsia de macacos, e não de seres humanos. Nota 259. Aí vemos como uma questão biológica ainda mais impressionante em retrospectiva por seu lado, darwiniano, pôde corroborar uma questão estética que foi crucial para toda a sua época, ou para toda essa época. A questão da arte, macaquear a natureza, ars simia naturae, como se designava no Cinquecento, a semelhança artística como tal. Diante da imagem surpreendente inventada por Tiziano, os historiadores da arte desprezaram uma via interpretativa de extrema importância, importante no próprio Tiziano, se pensarmos, por exemplo, em sua famosa alegoria da prudência. Trata-se do saber fisiognomônico, que se baseia numa analogia construída entre formas humanas e formas animais. Olhemos esses três macacos postos em cena na posição de um famoso grupo escultórico da antiguidade. A interpretação literal irônica, se não polêmica ou até violenta, do adágio ars simia naturae não funciona sem uma reflexão de ordem fisiognomônica. Sobre o primitivismo do tema agonístico representado por Tiziano. Basta o primitivo superpor-se dessa maneira ao antigo para obtermos um novo sentimento diante da imagem. Seu próprio tema, a luta com um animal perigoso, libera paixões e atos tais que o homem se torna ou volta a se tornar um animal em confronto com o outro. Pugna simae natura. Se assim podemos dizer, a arte macaqueia a natureza, mas a natureza do combate físico consiste em nos reconduzir à condição de homens selvagens, ou até de símios às voltas com a luta pela vida. Quem mais do que um fisiognomonista deseja classificar as fórmulas primitivas do patos humano? Quem mais do que ele deseja isolar as condições animalescas no sentido de feras selvagens e no sentido de espíritos animais do movimento humano? Conhecemos os jogos de hibridações que agradavam a Leonardo da Vinci e mais tarde a Charles Le Brun. Mas uma ciência natural das paixões só apareceu realmente com Campbell, Lavater ou Charles Bell.
O primeiro formulou uma teoria dos nervos patéticos e se divertiu em desenhar um quadro com a geração do Apolo antigo a partir de uma facies primitiva, justamente a do macaco. O segundo estabeleceu um arquivo fantástico da expressão humana e animal. O terceiro tentou fundamentar as expressões das paixões num conceito de reflexo, acompanhado por uma gramática muscular. Nota 260. Mas as fórmulas de Patos, no sentido como as entendia Warburg, não podiam ser compreendidas em termos da redução dos movimentos expressivos à simples condição de reflexos, assim como não podiam ser compreendidas em termos de uma redução dos gestos patéticos à condição de simples convenções retóricas. Poderíamos dizer que a questão antropológica do gesto, introduzida por Warburg no campo das imagens, situa-se entre os dois extremos cuja articulação, a ideia da patosformo, tenta justamente compreender, de um lado, a atenção para a animalidade do corpo em movimento, de outro, a atenção para sua alma, ou pelo menos a seu caráter psíquico e simbólico. Por um lado, vemos-nos confrontados com a não-história, com a pulsão, com a ausência de arbitrariedades próprias das coisas naturais. Por outro, descobrimos-nos em pé de igualdade com a história, com os símbolos e arbitrariedades pressupostos por toda coisa cultural. Todas as teorias da expressão que Warburg pôde tomar conhecimento esbarraram na incomensurabilidade dessas duas dimensões, mas um primeiro instrumento decisivo, haveria outros, permitiu aguardar uma solução para os problemas, ou para o problema. Uma teoria das transformações biológicas aplicadas ao gesto animal e humano. Uma teoria capaz de historicizar a natureza e, em contrapartida, passível de dar metáforas vitalistas usadas por Warburg, em geral extraídas de Burckhardt ou de Nietzsche, algo como base biológica. Essa teoria pode ser lida no livro de Darwin sobre a expressão das emoções nos homens ou no homem e nos animais. Warburg descobriu em 1888, aos 22 anos, bem no contexto de seu primeiro terreno florentino, enquanto se maravilhava com os amontoados dionisíacos dos sarcófagos antigos, estudando suas sobrevivências nos tumultos patéticos de Donatello na igreja de São Lourenço, o jovem historiador mergulhou nas expressões das emoções na Biblioteca Nacional de Florença. Finalmente, um livro que me ajuda, anotou em seu diário. Nota 261. Será lido no final desse item. Mas ali não havia nada parecido com o grito sublime emitido por Laocoonte. O livro tinha apenas exposições de animais, gatos eriçados, rictus estudados no macaco Sinopithecus niger, foto 40, ou figura 40, que será apresentada a seguir. Ou então pavores experimentais produzidos num velho de caráter inofensivo, e inteligência limitada, figura 41. Em que tal livro poderia fornecer a ajuda inesperada que faltara a Warburg até aquele momento para compreender a lógica figural dos gestos patéticos do Renascimento? Se todos os comentaristas de Warburg reconheceram a influência de Darwin na teoria da patosforma, nota 262, continuem aberto à questão de saber em que sentido convém interpretar essa influência. Podemos afirmar com Gombrich, 263, nota, um evolucionismo ou até um positivismo warburgianos, se quisermos reter do livro de Darwin apenas uma tentativa de nomenclatura. Em 1885, Paolo Mantegazza acreditou ampliar as leis darwinianas da expressão, com uma classificação rígida baseada no suposto alfabeto da mímica. Tratava-se, na verdade, de uma adaptação positivista da retórica clássica, o pior em suma. Nota 264. É desnecessário dizer que essa prosa cientificista nada tem a ver com o estilo sempre hipotético e jamais doutrinário de Warburg. Não faltavam cientistas no século XIX com a pretensão de alicerçar em bases evolucionistas o seu desejo de reduzir os fenômenos da expressão. Gestos mímicos, movimentos patológicos, a tipologia tão precisa quanto hierarquizada. A ciência da expressão situava-se no limite incerto da psicologia e dos códigos sociais da fisiologia e dos preconceitos raciais. Desenhou um setor móvel por natureza experimental e interdisciplinar. Em seu centro emergiram algumas obras monumentais como as de Wilhelm Wundt ou Ludwig Claes, nota 265. Mas sabemos como essa psicologia e essa antropologia acabaram construindo um instrumento por excelência de iniciativas policialescas como a célebre empreitada de Lombroso, e mais tarde das teorias raciais que floresceram na Alemanha, muito antes do advento de sua implementação pelos nazistas. Na página 200, figura 40,
Wolf, Sinopithecus niger, when placed by Brigham Crescent, drawn from life. Sinopithecus niger, satisfeito ao ser afagado, desenho baseado no modelo real, 1872, segundo Darwin, a expressão das emoções do homem e nos animais. No homem e nos animais, desculpe. Londres, 1872, figura 17. E figura 41, na página 201, Wood, Terror, 1872, gravura extraída de um clichê de Duchenne de Boulogne, 1856, segundo Darwin, a expressão das emoções no homem e nos animais, Londres, 1872, figura 20. Warburg sofreu diretamente com tudo o que dominava a monstrum da condição humana, sofreu com seus próprios monstros psíquicos, sofreu com os cismos da história, a começar pelo antissemitismo, esse monstro por excelência da cultura ocidental, nota 266. Sem interrupção nem esperança defendeu a sensatez, a sofrosine dos antigos gregos, contra todos os irracionalismos, mas, como Freud ou Benjamin, não pôde fazer outra coisa senão reconhecer e querer compreender o domínio dos monstros sobre a própria razão. O Homo sapiens, como bem sabemos, é um lobo, ou seja, uma fera, para o homem. E os documentos da cultura são uma profusão de arquivos em que as marcas do pensamento se entremeiam com as marcas da barbárie. Para Warburg, a expressão das emoções no homem e nos animais nada teve de instrumento de uma teoria da seleção natural, ou de um progresso dos gestos, desde seus estados rudimentares até sua perfeita expressão civilizada. Ao contrário, o livro de Darwin permitiu pensar na regressão que atuava nas imagens da mais elevada cultura, ou seja, da cultura antiga renascentista. As fórmulas patéticas do Laocoonte, portanto, não foram vistas pelo ângulo wittgensteiniano de uma suposta harmonia, ponto final, de um processo de evolução espiritual, mas pelo ângulo da sobrevivência do primitivismo. Isto é, de um conflito em ato entre a natureza e a cultura, ou mais exatamente entre o trilhamento ou os trilhamentos pulsionais e as fórmulas simbólicas. Os gestos do Laocoonte constituem o dinamograma sublime de um resíduo simbólico de reações corporais primitivas. Foi essa a intuição geral que Darwin veio reforçar no exato momento em que no pensamento de Warburg formava-se a ideia da Pax Formum. Insistamos num ponto. O ponto de partida do próprio Darwin não era em a expressão das emoções que o antropólogo e o historiador da arte poderiam encontrar um dicionário iconográfico dos gestos humanos, reais ou representados. Muito se escreveu sobre a expressão e mais ainda sobre a fisiognomonia, isto é, sobre a arte de conhecer o caráter pelo estudo do estado habitual das feições, escreveu Darwin na introdução do seu livro. Este último assunto não me interessa aqui. Write this letter, subject I am not here concerned. Nota 267. Fora, portanto, do vocabulário da língua dos gestos ou da legibilidade das expressões faciais esperados por Lebrun, Camper ou Lavater, o que Warburg encontrou em Darwin nada teve a ver com uma nova resposta supostamente científica para as velhas questões acadêmicas das regras para a expressão das paixões. Então, o que foi? Muito mais e muito menos que isso. A prudência epistemológica de Darwin constituiu primeiramente em renunciar às regras gerais. Ele insistiu desde logo na extrema delicadeza e fugacidade dos movimentos. The movements being often extremely slight and of a fleeting nature. No papel transformador que a simpatia e a imaginação desempenham neles. Incessantemente. Nota 268. Mas sua ambição, para além das regras, era destacar um princípio e uma explicação teórica, theoretical explanation, para essa delicadeza. Nota 269. O interesse que Warburg terá encontrado nesse princípio teórico talvez pareça ainda mais misterioso na medida em que Darwin exclui bem depressa do seu campo de estudo a representação artística pelos grandes mestres da pintura e da escultura, dos movimentos expressivos. Cita: eu havia esperado encontrar um poderoso auxílio entre os grandes mestres da pintura e da escultura que são observados muito atentos, ou que são observadores muito atentos. Em consequência disso, estudei as fotografias e gravuras de muitas obras bastante conhecidas. Porém, salvo algumas exceções, não tirei nenhum proveito disso. A razão, sem dúvida, é que, nas obras de arte, a beleza é um objeto principal.
Ora, a concentração ou a contração violenta dos músculos da face destrói a beleza. Will destroy beauty. Nota 270, fim da estação. O que Warburg encontrou nos gatos de pelo eriçado, nos rictos simiescos, nos choros infantis ou nos pavores dos loucos, analisados por Darwin ao longo de todo o livro, foi um verdadeiro princípio dialético do gesto expressivo. Por que dialético? Vocabulário que de certo não é darwiniano ou darwinismo, porque ele conseguiu conjugar na atualidade do movimento patético 3 tipos de processos formadores de paradoxos. Eles são expostos por Darwin no primeiro capítulo de seu livro sob o título Os Princípios Gerais da Expressão, General Principle of Expression. Vou resumi-los em ordem ligeiramente diferente daquela em que foram apresentados. O que convém esclarecer, pois, aqui se trata mais de seu uso warburgiano que de seu campo de aplicação intrínseco. A marca ou impressão fornece em primeiro princípio fundamental. Darwin a qualifica de ação direta ou direct action do sistema nervoso sobre os gestos corporais, sendo os componentes dessa ação desde sempre independentes da vontade e até certo ponto do hábito. Independently from the first of the will and independently to a certain extent of habit. Nota 271. Temos aí as premissas fisiológicas de um princípio da memória inconsciente, comandando os atos expressivos humanos. O deslocamento fornece um segundo princípio. A memória inconsciente e o hábito são tão poderosos que a utilidade biológica do ato expressivo, na maioria das vezes, fica em segundo plano. Assim, a associação domina toda a gestualidade dos movimentos afetivos. Toda vez que o mesmo estado de espírito se reproduz, ainda que em pequeno grau, a força do hábito e da associação, the force of habit and association, tende a dar a origem aos mesmos atos, ainda que eles possam não ter utilidade alguma. Nota 272. A antítese nomeia com exatidão o terceiro princípio, princípio da antítese. Ele sugere uma capacidade reversiva do processo de associação, do qual acentua a inutilidade fisiológica, mas também a capacidade expressiva paradoxalmente intensificada. Certos estados de espírito, cita, acarretam certos hábitos ou atos habituais que são úteis, como estabelece o nosso primeiro princípio. Depois, quando se produz um estado de espírito diretamente inverso, ficamos intensa e voluntariamente tentados a realizar os movimentos opostos, por mais inúteis que sejam. Além disso, em alguns casos, esses movimentos são muito expressivos. Highly expressive. Fim da estação, nota 273. É interessante notar que, no término de suas longas análises, Darwin chega a 2 conclusões em que convém pensar em conjunto. Por um lado, enuncia a necessidade biológica da expressão. Cita, todo ato, seja qual for a sua natureza, que acompanha constantemente um dado estado do espírito, logo se torna expressivo. Há, por exemplo, a agitação da cauda do cão, a elevação do ombro do ser humano, o eriçamento dos pelos, a secreção do suor, as modificações da circulação capilar, a dificuldade de respiração, a produção de diversos sons pelos órgãos da voz ou por outros mecanismos. Nem mesmo os insetos deixam de exprimir cólera, pavor, ciúme e amor por seu zumbido. No homem, os órgãos respiratórios desempenham um papel capital na expressão, não só por sua ação direta, mas também, e ainda mais, de maneira indireta. Nota 274. Fim da citação. Essa necessidade é hereditária. Dá a Darwin a certeza de que nosso gesto, ou de que o gesto humano, nas sociedades mais complexas, carrega os vestígios de um primitivismo que sobreviveu em suas formas mais fundamentais. Assim, cita, podemos crer que desde os tempos mais remotos o pavor foi expresso de maneira quase idêntica à que conhecemos hoje no ser humano. Ou seja, através do tremor, dos pelos arrepiados, do suor frio, da palidez, dos olhos desmedidamente abertos, do relaxamento de um grande número de músculos e da tendência que o corpo experimenta de se encolher ou permanecer imóvel. Fim da estação, nota 275. Por outro lado, Darwin reconhece a inutilidade biológica da maioria dos gestos expressivos inicialmente. Cita, úteis para realizar um desejo ou aliviar uma sensação dolorosa, eles acabam quando se repetem com frequência, tornando-se tão habituais que se reproduzem toda vez que esse desejo ou essa sensação aparecem, mesmo em grau muito pequeno e ainda que sua utilidade se torne nula ou muito contestável. Whether
or not of any service. Fim da citação, nota 276. Em suma, a lembrança inconsciente que pereniza e atualiza o primitivismo dos movimentos expressivos desliga-os, por meio dos processos de associação e antítese, de sua necessidade imediata, transforma-os, diria Warburg, em fórmulas manipuláveis em todo o campo da cultura. Darwin, aliás, viu-se compelido a terminar seu livro com uma passagem de Shakespeare, nota 277. Do mesmo modo que antes dele Duchesne de Boulogne, várias vezes evocado em A Expressão das Emoções, não conseguira concluir seu mecanismo da fisionomia humana, sem uma parte estética, na qual os sujeitos de experiência fisiológicas tornaram-se instrumentos para uma comparação entre o gesto natural e a atitude passional de Lady Macbeth ou do próprio Laocoonte. Figura 42, a seguir. Nota 278. Mas por esse recurso, esse retorno à imagem e à arte... Mas por que esse recurso e esse retorno à imagem e à arte? Sem dúvida, porque em certo momento Darwin situou a imitação como um princípio fundamental no qual, mesmo os animais, a necessidade natural iria ao encontro da construção social ou da arbitrariedade cultural. Cita: é certo que existe no homem, independentemente da vontade consciente, independently of the conscious will, uma forte tendência para a imitação, a strong tendency to imitation. Nós a constatamos em grau extraordinário em algumas doenças cerebrais, em particular no começo do amolecimento inflamatório do cérebro. É o que foi denominado de sintoma do eco. Os doentes afetados por essa doença imitam, sem compreendê-los, os gestos mais absurdos executados em sua presença e repetem toda palavra pronunciada perto deles, mesmo numa língua estrangeira. Essa tendência é encontrada nos animais, sob a influência da domesticação. O chacal e o lobo aprenderam a imitar o latido do cachorro, como se terá traduzido o latido do próprio cão, que expressa, ao mesmo tempo, emoções e desejos diferentes, e que é ainda mais admirável por só ter sido adquirido a partir do momento em que esse animal passou a viver em estado doméstico, e não menos admirável por sua transmissão hereditária em graus desiguais nas diferentes raças. Não sabemos, mas porventura não será ilícito supor que a imitação tem alguma coisa a ver com a aquisição dessa faculdade, e que a longa e estreita familiaridade do cão com um animal locaz, como o homem, nos dá a explicação disso. Nota 279, fim da citação. Foi assim que os 3 princípios darwinianos da expressão, com o campo que abrem espontaneamente pelo lado do símbolo e da imitação, puderam tornar-se constitutivos na elaboração warburgiana da Patus Formel. Em Warburg, o princípio da marca ou da memória inconsciente encontra-se em Warburg. Vou reler esse parágrafo. Foi assim que os 3 princípios darwinianos da expressão, com o campo que abrem espontaneamente pelo lado do símbolo e da imitação, puderam tornar-se constitutivos na elaboração warburgiana da Patus Formel. Em Warburg, o princípio da marca ou da memória inconsciente encontra-se em todo um vocabulário profuso da Prong ou do Ingram. O que sobrevive da antiguidade em Botticelli é uma animação, gestos drapeados, cabeleiras, da qual é preciso imaginar o poder de inscrição ou cunhagem, Prong, na matéria do tempo, nota 280. Se as fórmulas de Patus empregadas por Montaigne e Duhem são tão arqueologicamente fiéis, isso não quer dizer apenas que esses 2 artistas copiaram bem os seus modelos antigos. Quer dizer também que o homem moderno, quer o busque ou não, confronta-se energeticamente com o modo ou com o mundo por meio de marcas expressivas. Ausdrucksprungen. As quais, mesmo tendo estado enterradas, nunca desapareceram do seu solo cultural ou da sua memória coletiva. Nota 281. Eis porque, em 1929, o projeto do Atlas Mnemosyne foi introduzido por Warburg por esse ângulo da marca, do engrama, e da lembrança inconsciente do dionisíaco. Cita: é na região dos transes orgíacos que se deve procurar a marca Prangerwerk, que imprimiu na memória as formas expressivas Ausdruckformen das emoções mais profundas, na medida em que elas podem traduzir-se gestualmente e com tal intensidade que esses engramas de uma experiência passional sobrevivem como um patrimônio hereditário gravado na memória. Das Engramme leidenschaftlich in Verbindung
Überleben ausgedacht, nicht beurteilt als erbeut, e determinam exemplarmente os contornos encontrados pela mão do artista quando os valores supremos da linguagem gestual procuram ganhar formas e aparecer às claras por intermédio da criação artística. Nota 282, fim da citação. Warburg sistematizou, e menos nesse ponto do que noutros, essa hipótese sobre a memória inconsciente. Cada marca conceitual era uma armadilha, os esboços de solução nunca se dariam sem perigos colaterais. Assim, o modelo darwiniano do ato reflexo, a marca como ação direta do sistema nervoso, não pôde dar conta até o fim dos processos culturais de sedimentação simbólica que são próprias da Nachleben. Foi por isso que Warburg voltou-se momentaneamente para as hipóteses de Ewald Ehring sobre a memória como função geral da matéria organizada, hipótese usada por Samuel Butler contra o próprio darwinismo e prolongadas por Richard Semon, justamente através de uma ideia de engrama de energia. Nota 283. A matéria orgânica, segundo Richard Semon, seria dotada de uma propriedade muito especial. Todo ato, toda transformação energética que ela sofre deixa sua marca, ou uma marca. Semon chamou-a de engrama ou imagem-lembrança. Erinnerungsbild. Embora morram as sensações ou as excitações originais, verschwinden der originale Regungen, sobrevivem os engramas dessas sensações, zurückbleiben der Engrama, os quais, de maneira discreta ou ativa, desempenharão o papel de substitutos no destino posterior do organismo. Nota 284. Há nisso um modo estranho e muito interessante aos olhos de Warburg de aproximar o próprio pensamento biológico de um ponto de vista psíquico sobre o tempo como energia mnêmica. A engrafia das excitações originais inicia, pois, o processo memorizador de uma latência operatória que aguarda seu momento até surgir a oportunidade de um retorno parcial da situação energética originária, o que Semon chamaria de momento de euforia. Nota da tradução: esse neologismo derivado do grego ekphorein, revelar, tornar conhecido, designa um processo mental de interação entre algo que funciona como uma espécie de deixa e uma informação guardada na memória que, desse modo, é reativada. Aí está um modelo de sobrevivência energética, capaz de atender, mesmo parcialmente, a algumas exigências que eram colocadas no campo cultural das imagens pelas ideias warburgianas da Schlieben e Patzformel. Note-se, desde logo, o que tais empréstimos têm de heurístico. De modo algum, significam a adesão a um dogma biológico particular. Em Warburg, além disso, eles se avizinham de referências à marca formal que Anton Springer reconhecia na filosofia hegeliana da história, a filosofia do inconsciente, de Eduard von Hartmann, e a paleontologia do espírito, de Tito Vignoli. Sem contar a morfologia gettiana onipresente, a teoria da memória das formas, e a concepção romântica de historicidade de Thomas Carlyle. Nota 285. Mas voltemos a Darwin. O princípio do deslocamento, enunciado na expressão das emoções, corresponde às primeiras intuições de Warburg, quando ele procurou definir, em 1893, um modo de sobrevivência das formas antigas de patos nos acessórios animados. Roupas, cabelos dos personagens tão estranhamente impassíveis e desafeiçoados, de Botticelli, nota 286. O deslocamento designa bem a lei figural muito eficaz dos quadros do mestre florentino. Todo o movimento anímico passional, leidenschaftlich, Seelenbewegung, ou causa interna, passa por um acessório externo animado, äußerlich bewegtes, como se a energia inconsciente, Warburg fala em elementos desprovidos de vontade, buscasse o substrato de sua marca num material sumamente indiferente, mas muito plástico, dos drapeados ou dos cabelos. Figura 43, que será citada a seguir. Na página 205 tem a figura 42, G.B. Duchesne de Boulogne, Movimentos expressivos da sobrancelha e da testa, 1857-1856,
Fotografias baseadas em mecanismos da fisionomia humana, Paris, 1862, prancha 7, detalhe. Mas voltemos a Darwin. O princípio do deslocamento enunciado na expressão das emoções corresponde... Eu já li, desculpe esse parágrafo. Temos aí o oposto diametral de qualquer fisiognomonia no sentido habitual do termo. O reconhecimento por Warburg do deslocamento expressivo, o que ele chamaria em 1914 de deslocamento de ênfase na linguagem física dos gestos, nota 288, efetivamente coloca todo o saber sobre a expressão e os movimentos corporais representados nas artes visuais. É que o que se desloca não é uma coisa, porém a própria capacidade de movimento. Aqui começamos a compreender por que as formas corporais do tempo sobrevivente advêm não apenas como contratempos, mas também como contramovimentos, como contra-efetuações, movimentos, sintomas. Na página 208 está a figura 45, Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, 1484-1486, detalhe, têmpera sobre tela, Florença, Galeria Uffizi, foto de Huberman. Muitas vezes é por um movimento deslocado em todos os sentidos da palavra que se obtém a intensidade. Ela surge de surpresa onde não se espera, no parergon do corpo, drapeados cabelos, ou da própria representação, ornamentos ou elementos arquitetônicos como os adornos do túmulo de Francesco Sassetti ou a famosa escada in abisso de Ghirlandaio na Santa Trinità. Um deslocamento radical, portanto, sempre podemos buscar e encontrar novas fontes da patusforma warburgiana. Acaso Alfred von Helmont já não havia usado a expressão acessório em movimento? Nota 289. Jacob Burckhardt já não havia investido no papel alternadamente solene e dinâmico do drapeado no Renascimento? Nota 290. O próprio Nietzsche já não havia elogiado as tragédias de Ésquilo por terem trazido o livre drapejamento da alma? Nota 291. Mesmo assim, ninguém senão Warburg, antes ou depois dele, compreendeu com tanta intensidade ou profundidade e eficácia sintomática mediante a qual um deslocamento produz intensidade. De todos os seus contemporâneos, apenas Freud, como teremos de verificar com mais detalhe, soube produzir análises similares no campo das formações do inconsciente, sonhos, fantasias ou sintomas. Isso significa que, nesse aspecto, Warburg já tocava no próprio funcionamento de um inconsciente das formas, assim como nos surpreendermos com a importância não menos capital que Warburg atribuiu ao terceiro fenômeno reconhecido por Darwin como princípio geral da expressão, ou seja, a antítese. Adaptado à patusforma, o princípio da antítese manifesta-se como processo que Warburg chamou de inversão de sentido, Bedeutungsinversion, ou inversão energética, Energetic Inversion. Não há fórmula patética sem polaridades e sem tendência energética, Energetic Spannung. Mas a plasticidade das formas e das forças na época de sua sobrevivência reside principalmente na capacidade de converter ou inverter as tensões veiculadas pelo dinamograma, ou pelos dinamogramas. Uma polaridade pode ser levada ao seu grau máximo de tensão ou, se descobrir em certas circunstâncias, despolarizada. Seu valor passivo pode tornar-se ativo e etc. Nota 292. Em suma, a fórmula de Patus tem de paradoxal e de comum com a formação do inconsciente, no sentido freudiano do termo, o fato de que sua vocação para intensificar o afeto na forma caminha de mãos dadas com uma espécie de insensibilidade à contradição. Sempre lhe é facultado deixar uma significação pela significação antitética. Assim, a Mena de Pagan pode tornar-se um anjo da Anunciação, como em Agostinho de Dútio, figura 18, já citada. Também, assim, a corte supliciante pode transformar-se num milagre de cura, como em Donatello no altar da Basílica de Santo Antônio de Pádua. E ainda o gesto de pavor numa figura antiga do grupo dos Nióbidas pode transformar-se no gesto do heroísmo vitorioso do Davi, de Andrea del Castagno, figura 44, a seguir, nota 293. Podemos agora compreender por que a reflexão warburgiana sobre as imagens foi tão impregnada de um vocabulário de oscilação. Schwingung, conciliação, Vergleich.
e ambivalência. Ambivalence. Em seus trabalhos da juventude, Warburg procurou uma formulação sintética para esses múltiplos paradoxos. Multiplicou os esquemas oscilatórios, figura 23 e 25, e os esquemas de inversão dinâmica, figura 45 e 46, nota 294. Na página 210, figura 44, Aby Warburg, Lamentações, detalhe de uma prancha de Unworth der Pathetiken Gebardenpresse, 1927, exposição feita na Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg de Hamburgo, foto Instituto Warburg. Depois, confiou uma ideia dialética das tensões não resolvidas, sístole e diástole, etos e patos, apolíneo e dionisíaco, olímpico e demoníaco, etc. Por fim, falou da cultura no espelho sombrio de uma própria experiência psicopatológica, corte esquizoide ou vai e vem maníaco-depressivo, nota 295. Havia compreendido que no regime duplo das imagens há uma verdadeira psicomaquia, um debate, um desejo, um combate interno a toda a cultura, e cujas patosformas sobrevivem diante dos nossos olhos como um sem número de movimentos fósseis. Figura 45, página 211, Aby Warburg, esquema dinâmico dos graus de ornamentação, 1890, desenho a tinta extraído de Grundlagen, Bruchstück, Zaniner, Monistiken, Psychologie, 1, página 106, Londres, arquivo do Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. E imagem 46, Aby Warburg, esquema dinâmico das relações entre instrumento, crença, arte e conhecimento, 1899, desenho a tinta extraído de Grundlagen, Bruchstück, Zaniner, Monistiken, Psychologie, 2, página 59, Londres, arquivo do Instituto Warburg, foto Instituto Warburg. Fim do item 8. Agradeço a sua companhia. Espero que você me acompanhe na leitura das notas referente a este item, que são da nota 258 até a nota 295. Nota 258, conforme DIP, 1992, páginas 132 e 136. Nota 259, Jansson, 1946, página 355 a 368, conforme, mais recentemente, Muraro, Rosen, 1976, páginas 114 e 115. Nota 260, Camper, 1792, Lavater, 1782, 1803, Bell, 1806. Nota 261, Warburg, Tagebusch, 1888, citado por Gombrich, 1970, página 72. Nota 262, Wind, 1931, página 31. Saxel, 1932, página 13 a 15. Bing, 1965, página 309 a 310. Gombrich, nota 263, 1966A, página 119 a 120. Idem, 1970, página 307 a 324. Nota 264, Mantegazza, 1885, página 67 a 87, nota 265, Vanity, 1900, 1908 1910, Glages, 1923. Nota 266, Leibschutz, 1971, página 225 a 236, Skoel Glass, 1998A e 1998B, página 107 a 128, idem 1999, página 218 a 230. Nota 267, Darwin, 1872, página 1, tradução, página 1. Nota 268, Ibden, página 12, tradução, página 12. Nota 269, Ibden, ou seja, Darwin, 1872, página 18, tradução, página 19. Nota 270, Darwin, Ibden, página 14, tradução, página 15. Nota 271, Ibden, Darwin, página 29, tradução, página 30. Nota 272, Ibden, Darwin, página 28, tradução, página 29. Nota 273, Ibden, Darwin, página 28, tradução 29 e 30. Nota 274, Ibden, Darwin,
página 349 a 350, tradução, página 379 a 380. Nota 275, Ibn Darwin, página 360 a 361, tradução, página 392 a 393. Nota 276, Ibn Darwin, página 347, tradução, página 377. Nota 277, Ibn Darwin, página 365, página 397 a 398. Nota 278, Duchesne de Boulogne, 1862, página 109 a 125, Laocoonte, e 69, 188, Lady Macbeth. Nota 279, Darwin, 1872, página 355 a 356, tradução, página 386 a 387. Nota 280, conforme Warburg, 1893, página 13, tradução 49. Nota 281, Warburg, 1906, página 126, tradução, página 162, conforme Idem, 1928 a 1929, página 140, nota não datada, Energetik Auseinandersetzung mit der Welt in Spiegel antiquierender Ausdrucksprung. Nota 282, Idem, Warburg, 1929b, página 171, tradução, página 39 a 40. Nota 283, Ehring, 1870, Butler, 1880, Salmon, 1904. Nota 284, Salmon, 1909, página 137 a 143. Nota 285, Springer, 1848, página 9. Von Hartmann, 1869 a 1871, 1, página 80 a 87 e 410 a 439, Vignoli, 1895, página 315 a 338, nota 286, Warburg, 1893, página 13, tradução, página 49, nota 287, Warburg, 1893, página 62 a 63, tradução, Cit, página 90 a 91, Nota 288, Warburg, 1914, página 173 a 176, tradução, página 230. Nota 289, Von Helmont, 1883, página 2, página 161, tomo 2, página 161. Nota 290, Burckhardt, 1855, capítulo 2, página 540, conforme Gombrich, 1970, página 179, que cita sem referência a essa frase de Burckhardt. Em toda parte em que o patos veio a surgir, isso teve de acontecer sob uma forma antiga. Nota 291, Nietzsche, 1869 a 1872, página 163, fragmento 1, 13. Nota 292, Warburg, 1927A, página 76, nota datada de 7 de maio de 1927, Idem, 1928A, página 13, nota datada de 1928, Idem, 1928 a 29, página 118 a 129, notas datadas de 22 de janeiro a 15 de abril de 1929, e 13, nota datada de 15 de janeiro de 1929. Nota 293. Este último exemplo requer um esclarecimento. Objetou-se que o Davi de Andrea del Castanho não tinha como fonte o pedagogo do grupo dos Nióbidas, grupo que só foi descoberto em 1583, e sim o discurso de Monte Carvalho, ou Carvalho, do qual conhecemos um belo desenho feito por Benozzo Cozzoli. Caso esse seja um esclarecimento filológico, digamos que é útil e positivo. Se for uma objeção teórica à patos-forma warburgiana, diremos que é ilusória e positivista. É que a identificação da fonte direta não elimina o problema, entra realmente em ação na própria instabilidade clássica. Como dizia Warburg, uma inversão dinâmica do mesmo gesto na vítima, pedagogo, e no herói de Óscuro. As objeções que evoco foram formuladas por Hoster, 1980, página 28, e Nasselrat, 1988, página 197 a 198. Nota 294, Warburg, 1888, 1905, tomo 1, ou capítulo 1, página 106, texto datilografado, página 45, e capítulo 2, página 59, texto datilografado, página 158. Nota 295, Warburg, Tagebusch, 3 de abril de 1929, citado por Gombrich em 1970, página 303. Agora sim termina o item 8. No próximo vídeo leremos o item 9, o último deste capítulo. Aguardo você, obrigado pela